Então, quanto mais específico a minha matriz é, então vou aqui mais específico, mais memória ela está ocupando. Já vou explicar por quê. Quanto menos específico ela for, é o contrário. Então, menos específico, menos memória ela ocupa. Então, o que isso significa? Lembrem-se que a nossa matriz inicial, que eram apenas dois índices, era simplesmente uma matriz 2 por 2. Então, eu tinha aqui vários tempos. Eu vou colocar números aleatórios aqui, só para mostrar. Então, nós tínhamos apenas 4 tempos, 4 variáveis aqui dentro. Quando eu coloquei o terceiro índice, como esse meu índice aqui tem duas possibilidades, eu dobrei o tamanho da minha matriz. Então, eu tenho essa matriz aqui, que está guardada na minha memória, e tem uma outra matriz empilhada em cima dessa. Mesmo que essas duas matrizes sejam iguais, eu estou guardando na minha memória as duas informações. Depois disso, eu fui e especifiquei mais a minha matriz. Falei que a cada hora do dia, ela tem um comportamento diferente. E como o dia tem 24 horas, eu peguei o tamanho da minha matriz original e multipliquei por 24. Então, adicionando apenas dois índices, eu cresci 48 vezes o tamanho da minha matriz. Mesmo que várias dessas matrizes finais sejam iguais, elas ainda estão ocupando espaço na minha memória. E aqui, é claro, com apenas uma matriz 2 por 2, a diferença não é muito grande. Mas se fosse um programa real, em que a gente estivesse vendo os diferentes tempos de cruzamento entre várias suas, para, por exemplo, calcular o tempo que você demoraria para sair do ponto A e chegar no ponto B, certo? Que nem um GPS, por exemplo. Nesse caso, essa matriz final teria muito mais do que duas linhas e duas colunas. É só vocês pensarem quantos cruzamentos tem no município de vocês. Então, essa matriz aqui teria talvez 2.000, 3.000 linhas, 3.000 colunas. E aí pegar uma matriz de 3.000 por 3.000, ou seja, são 9 milhões de elementos, e você multiplica esses 9 milhões por 48, você começa a ter um problema. A gente ainda poderia especificar ainda mais e, ao invés de pegar só as horas do dia, pegar, por exemplo, os dias da semana. Porque no final de semana, talvez, os tempos de cruzamento mudem. E não só pegar os 7 dias da semana, mas também a gente poderia pegar os meses em si. Então, a gente teria, ainda assim, mais um índice que multiplicaria por 12. Então, a nossa matriz, enfim. A gente poderia especificar ela o quanto a gente quisesse. Mas tem que sempre se perguntar se vale ou não a pena. Na maioria das vezes, a gente quer simplesmente uma matriz que sirva para o nosso propósito, não que seja perfeita. Okay? Porque, caso contrário, uma matriz perfeita ela pode acabar estourando o nosso orçamento de memória, por assim dizer.